Hoje eu quero te mostrar a vivência de uma comunidade Boa Vista do Tapará. E aí, já conhece? Não? Então vem comigo porque nesse episódio você vai conseguir ver muito mais detalhes, você vai acompanhar, mas fica até o final desse vídeo porque eu tenho certeza que você vai adorar. Te inscreve no canal, hein? Aqui com o Karim, que é um guia de ecoturismo, aqui está me acompanhando hoje nesse passeio, que a gente vai numa comunidade conhecer e ele vai explicar um pouquinho pra gente o que a gente vai fazer hoje, né, Karim? Hoje nós vamos para uma área que não faz parte dos roteiros um pouco batidos, né? Não vamos sair das trilhas tradicionais de passeios, vamos conhecer uma comunidade tradicional ribeirinha na região de Várzea, aqui no Tapará, onde vive uma família que a gente gosta muito, que a gente trabalha juntos. E eles vão mostrar pra gente a tradicional pescaria do local, com tarrafa, com malhadeira, com caniço, entendeu? Vamos pegar tudo que é tipo de peixe. Já tem 60 acaris encomendados, entendeu? Já tem isca para pegar pescada. Então hoje literalmente a gente vai pescar, cara? Vamos pescar literalmente, não vamos entrar para aqui para trás, vamos pescar piranha também, só porque a gente pode. É a cultura do Pará, entendeu? Na sua raiz. Carinha, há quanto tempo você já está na nossa região? Você não é brasileiro, né? Eu moro aqui em Santarém há 13 anos, mais de 13 anos, vou completar 14, né? E eu sou guia desde 2012, não com passeios diários e tal, mas com umas expedições mais longas. Como tudo na Amazônia, você tem que ter amigos no rio. Você está no rio, você está navegando, entendeu? Você tem que saber com quem você pode se apoiar, entendeu? Não tem essa, todo mundo se ajuda, e muito. A vida na Amazônia toda é comunitária, entendeu? Sendo de cidade grande ou de uma comunidade pequena. A gente é literalmente uma comunidade, então na qual a gente se ajuda e a gente vai conhecendo cada vez mais, né, Karim? O Karim, ele tá aqui já há alguns anos e conhece bem essa região e hoje ele vai estar acompanhando a gente aqui. E aí vocês vão acompanhar durante todo o percurso desse vídeo toda a nossa produção aqui, então não perde, hein? Quase a 1 hora de viagem aqui. Nosso destino mais ou menos é mais 2 a 3 horas para chegar onde a gente pretende, né, na comunidade Boa Vista do Tapará. E lá a gente vai mostrar, né, essa vivência da comunidade um pouco para vocês. Vamos pescar, que é uma coisa que eu amo, né? Não sou especialista, viu, gente? Mas eu gosto de me arriscar. Então, essa rotina aqui de pegar uma balsa, chegar até uma comunidade, é muito normal para nossa região e pra gente que já trabalhou aqui por perto. E é uma rotina que eu quero mostrar para vocês, que é assim, o cotidiano dos caboclos, né, da nossa região. Essa comunidade hoje a gente vai ter algumas programações e eu vou te convidar agora para você participar junto comigo e até o final desse vídeo eu tenho certeza, olha, fica até o final do vídeo que você vai aproveitar super todas as programações que nós preparamos hoje para você. Tenho certeza que você vai amar. Olha isso, a gente está assim no meio do rio e ó, eu consigo ver 360 graus toda a plenitude da beleza desse lugar. É realmente incrível.
Balsa do Capará. E ó, estamos aqui com os nossos chapeuzinhos de... Personalizados. Patrocínios aí. Ó, vai descer agora. E agora que vai começar, viu? Bora. Gente, acabei de chegar aqui no terminal hidroviário de Santana do Capará. Então a gente veio ali através da balsa, que é a balsa Lady Laura, de Santarém pra cá, mais ou menos umas 2 horas, 3 horas. É o percurso mais ou menos que ela chega aqui. A gente vai pegar uma bajara e já vai pro próximo ponto. Então, toda a galera ali tá descendo, o carro, o pessoal, tudo. E ali é o terminal, que é a identificação. Então bora lá comigo para você hoje acompanhar essa aventura aqui na Amazônia, na comunidade ribeirinha. Gente, é uma curiosidade para vocês. Vocês conhecem a castanheira do Pará, né? A castanheira do Pará, que fica em terra firme, ela cresce bem autona mesmo e é muito conhecida na região. Mas nós temos a castanheira sapucaia, que é a castanha. É um pouco diferente da castanha do ouriço da castanha do Pará. Aí dentro dela, ó, ela é assim. Então ela já tá... Essa aqui tá mais antiga, né? É, sim. E ela é bem diferente, gente, porque ela não é tão alta. As árvores da várzea se adaptam para inundações. Então é por isso que ela tem esse formato, ó. Porque ela é realmente da água. E ela não é tão alta quanto a castanheira mesmo. Eu não conhecia, tô conhecendo agora, viu? Conheci a castanheira do Pará. E essa aqui é gostosa pra caramba. Ovo de galinha caipira, totalmente diferente do ovo da granja, né? Mas sem dúvida. Vai nascendo de todos os Tem tamanhos. uns que dá 2 gemas, Duda. Pois é, né? Tem uns que dá 2 gemas. Nem pra me ter a sorte de Tem todos que eu azul, comprava, então. Tem azul. Quer limpar o acari? Esse é o melhor peixe, rapaz, da várzea. Tem que ser assim, gente. Ó, vou mostrar pra vocês. Pensando que é a primeira vez que eu faço isso? Não é não. É não, Dudu? Não é não. Eu fiz pela segunda vez agora. Quer vir aqui pra comunidade, tem que tratar, meu filho. Não é assim não, não vai chegar e ter nada pronto, não. Não, Val, tem que meter a mão na massa, senão não come. Tem nojinho não, tem nojinho não. Gente, vocês veem que ela usa uma luvinha, né? Por quê? Pra proteger Porque a mão, a casca ficar... dele, ó, é cheia de... Olha só aqui pra tomar um caldo, olha.
Olha aí. Meu Deus do céu. Espinha. É chamado de cascudo em outras regiões também, né? Só que esse aqui tá gordão. Olha isso. Nham, 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 nham. Quem vê isso aqui vai ficar bem gostoso. Acari! Quer comer acari aqui na várzea, aqui na comunidade da Boa Vista do Tapará. Tapará. Tá vendo aquele lago ali, ó? Esse aqui é o nosso quintal de hoje, deste episódio. Tem nada melhor. Gente, a gente tá aqui numa casa de palafita, tá? Ó, se você olhar aqui, ó, é bem alto. Um assoalho bem alto, porque a água chega até este nível onde está o assoalho. É isso mesmo. Ó, gente, aquele corte que a gente tava vendo era pro cozido, né? Cozidão. O corte é diferente. O corte pro assado é esse aqui, ó. E aí a gente vai tirar aqui. Deixar só a gordura. Puxa, olha essa gordura desse peixe, gente. Ai, tirei. Tô ficando profissional já. Tem pra mim não, pode mandar aí. Filmou isso? Filmou isso? Sim, senhor. Obrigado, pelo amor de Deus. Ele não vai, segura ele. Você vai pra panela agora, queridinho. Tem muito de você aqui, não vai fazer falta. Eu tava falando pra Simone que a sensação de cuidar de acari me lembra e me remete à minha infância com o meu avô, que já é falecido, mas que ele, quando eu tinha 12 anos, 10 anos, me fazia acordar 4 da manhã para pegar os melhores acari na feira de Santa E eu brigava com ele, dizendo que não precisava ir tão cedo. E ele dizia que 7 horas da manhã não tinha mais acari bom. Que eram os acari da carne velha, né? Que diz. Então isso já me remete à minha infância. A minha avó sempre cuidava, né? O que eu tô fazendo aqui me lembra tudo que eu vivi quando eu era criança. E acari é um dos peixes que eu mais gosto. Apapá, acari. Assado, meu Deus do céu. Não tem outra coisa. Cozido com aquelas verduronas, sabe? É muito bom. E o lugar aqui é sensacional. Você tem um quintal com um lago desse, meu Deus do céu. Não quero ir embora mais não. Dá pra gravar o canal sempre por aqui? Foram quantos acaris? Mais ou menos uns... Acho que é uns 80. uns 80. 80 acari, não é pra qualquer pessoa não. Simone, esses peixes todos aqui, vocês vivem da pesca? Na verdade, a gente vende aqui mesmo na região, tem os compradores, né? Aqui na região mesmo, eles compram da gente. Ah, eles vêm e Sim, eles compram. Em cada comunidade tem, né? A gente no caso, a gente não vive totalmente só de uma coisa, né? Que é só da pesca, tem outras coisas também, né? No caso tem a criação, plantação, essas outras coisas. O que tu gosta mais daqui? Tudo, né? Recorde mundial da Duda! 80 acaris tratados na várzea.
Agora nós estamos aqui reunidos, né, com essa galera. Que depois de tratar 80... Acari, tirar o bucho, gordura. Não, gordura tem que ficar. Mas ó, especial. Deu nessa caldeirada aqui maravilhosa que a gente vai experimentar agora e, claro, bater um papo aqui com a galera. Da Caldeirada da Val, gente. Fazia muito tempo que eu não comia uma caldeirada de primeira qualidade. acari, de primeira qualidade, direto da várzea. E olha só, tratado por mim também, né? Com certeza. Nossa amiga Duda. Tá com as mãozinhas aí toda arranhada de acari, mas tá satisfeita. Com certeza. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. A simplicidade da comida é o que encanta a gente, né? Essa carne do acari, do jeito que ele tava gordo, meu Deus do céu. Olha a gordura, olha o óleo disso. Nem colocou óleo, né? A própria gordura dele, né? Por isso o motivo que a gente não tira a gordura, entendeu? Pra ficar aquele sabor especial. E eu vou falar uma coisa. A Simone tava falando ali, né, Simone? Que tu gosta de guardar o acari sem lavar muito, Sem lavar. né? Porque senão tira o gosto. Tira o gosto, fica sem graça. E assim ele fica todo natural. Pode... Então tu só lava ele só na hora na hora de fazer. Na hora de mesmo. fazer. Na hora de fazer a gente lava com limão, bem lavadinho, pra ficar aquele gosto especial. Lá no Lago Grande, Um botão. em setembro, eu chamo. Meu Deus, um cinza bem grandão. que tem, cara, hein? E aí, às 2 da manhã, tu sai de novo pra pescar, tá? Porque é de madrugada que pega a cari, né? Toma. É 1 hora da madrugada. É que nem a... cai. Aí volta que hora? 5, 6 horas no amanhecer ela volta. Que bom. Aí eu coloquei pimenta valendo. Eu também. Tô me engasgando. Não tá igual não. Mente mais limãozinho. Muito Coloca brava, mais limão. Foi, Maria. Dá uma cortada. Isso aí só do rico tá que gravando. peita. Ah, Karim, você ia falar sobre a comunidade, que não é comunidade, né? Fala essa resposta. Ah, sim, é porque é uma região. Certo? O Tapará, assim como o Lago Grande, como se fosse, por exemplo, a Ilha do Marajó, entendeu? Você tem várias comunidades numa região, certo? Então, o Tapará Grande é uma área enorme, né? Ela começa de lá do outro lado e se arrasta até o Lago Monte Alegre, que é pra lá. Na verdade, toda essa área de embarcação, né, não é pra qualquer pessoa, né? Tem que saber navegar, conhecer realmente o terreno. O Amazonas é um rio com constante mudança de fundo, né, do rio. Então você tem ilhas, você não consegue fazer mapa de navegação na Amazônia. Porque todo ano vai mudar. Existe canal em certos lugares, blá, blá, mas facilmente pode mudar. Se você ouvir a expressão vento de cima de qualquer um durante uma viagem de barco, vá buscar seu colete. Que é o vento da cabeceira do Amazonas, né? Vem dos Andes, ou seja, o vento vai vir do Pacífico. E ele vai vir violento. Então, quando a gente navega, o pessoal já tem todo o plano B para tudo que é situação. Entrar um vento, a gente já sabe atrás de qual barra de areia a gente vai se esconder, como aguentar o barco contra o vento. Nesse momento agora a gente vai fazer um passeio no Lago Mucagepau, conhecer um pouquinho desse lago que é logo ali e ó, tenho certeza que você vai adorar. Então vem com a gente para se divertir.
aqui no lago do Mucagepau. A gente está tentando... O Lucas está jogando a rede aqui agora, pra gente ver se consegue, né, pescar um pouquinho. Ou um tucunaré, quem sabe. E a gente vai ter um pouco essa experiência. Agora já é final de tarde, tá um clima bem melhor do que mais cedo, tava muito sol. Então essa é a nossa primeira tentativa de pesca, ainda vai ter mais uma sequência. E aí você pode acompanhar aqui conosco. Lucas, qual é o procedimento aí? Você deixa quanto tempo? Não, varia, 20, 30 minutos. 20, 30 minutos. Isso. Essa tarrafa, ela é para pegar peixes menorzinhos? Isso é uma malhadeira para pegar o peixe menor. Tarrafa a gente usa mais para na pesca do surubim e do tucunaré. Há quanto tempo você já pesca assim? Aqui a nossa infância é a pescaria, né? E desde que a gente aprende a andar, já é quase na canoa já. Desde os 5, 6, 7 anos já. Aqui todo mundo tem que saber pescar? Todo mundo. Todo mundo? Todo mundo. Mulher, homem, criança, todo mundo já nasce Todo mundo já nasce, ajudando. Já nasce dessa atividade já. E ó, pra você que nunca teve a experiência de sentir, né, de acompanhar uma pescaria, aqui ó, no canal Amazônia. E eu te pergunto, você já se inscreveu no canal? Já deu seu like? Já compartilhou os vídeos com outras pessoas? Não? Então ó, aproveite esse vídeo que você está vendo agora, compartilha com outras pessoas. Não esquece de dar seu like, faça seu comentário, dê sua sugestão também, que pra mim é muito importante saber o que você está pensando, o que você está achando, para que a gente possa melhorar e trazer mais novidades sobre a Amazônia para vocês também. Então, acompanhe a gente aqui. O boto, ele é um dos símbolos da Amazônia. Apesar dele ser muito fofo para os turistas, para os pescadores dá um pouco de trabalho, não é verdade? Ah, não, com certeza. O pescador não gosta do boto, não. Primeiro que ele rasga uma rede. E segundo, se tiver cair pouco peixe na rede, ele come tudo. É mesmo? Então ele destrói total. Ah, com certeza. Onde Isso tem dá muito boto, o pescador não gosta de estar, não. E aqui tem muito boto? Tem a época que tem muito. Essa época aqui não tem quase, porque o lago é a época que o lago está muito baixo. Aí a gente não consegue mais entrar no lago. Aí, então é a época que não tem boto aqui, mas quando tá a época que o rio está mais cheio, aí é muito boto. Eles fazem a festa. Eu queria pegar, mas dá para me pegar? Ó. Jesus amado, eu acabei de desistir. Faz de novo. Peraí. Ah! Eu consegui! Só que eu tô morrendo de medo dela me morder. Gente, eu peguei um filhote de arraia ou é o tamanho dela mesmo? Piranha. Piranha. Oh, meu Deus. Eu tava com a arraia na cabeça. Que tamanho é que ela cresce até? Ou esse é o maior tamanho dela? Não, ela cresce maior. Bem maior ela cresce. Bem maior. 1, 2, 3 e... Ai! Pacu. Esse é o pacuzinho. Ai, tá liso. Tem nada pra cabeça, não? Olha o pacuzinho. Gente. É. Já? Vai. Oi. Pior do que a agulha, se tu tocar Só assim. mostra Toca assim. em cima dessas nadadeiras aí. Deixa eu tocar, né? Ele é bem liso. Valeu. Ai. Aqui no lago Mucagepau, para finalizar essa tarde, a gente veio só fazer um treino, tá? Porque amanhã realmente que a gente vai fazer a pescaria e vai mostrar para vocês aqui no canal. Aqui, comigo. Quero te convidar para se inscrever no meu canal no YouTube, Amazônia do Damilani, mostrando para vocês pontos turísticos da região e como funciona a nossa comunidade, os nossos costumes aqui na Amazônia. Então, para você que quer conhecer um pouco mais, se ambientar, saber sobre a nossa história, tudo que realmente fala sobre a Amazônia e tudo que a gente tem a oferecer para você, acompanhe o canal, te inscreve, dê seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Tenho certeza que você não vai perder mais conteúdos maravilhosos como este vídeo agora.
Então hoje, o que eu tenho para falar, e com as imagens que você pode estar vendo agora, de drone, que são magníficas dessa região, eu tenho certeza que vai te atrair muito mais para vir conhecer essa região do Tapará. Então, nesse episódio eu finalizo te convidando a seguir o meu canal e a desfrutar um pouco mais e conhecer a nossa Amazônia de uma forma incrível. A possibilidade que você tem de conhecer um pouco mais a fundo os nossos costumes, a nossa origem e tudo aquilo que nós temos de melhor. Então acompanhe o canal e segue aí, dê seu like agora nesse vídeo. Tchau!